Olá, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje eu estou bem animada com a minha convidada. A gente vai ter um papo bem interessante sobre autocuidado, o que a gente pode fazer para a gente cuidar da nossa pele, cabelo, das unhas, quando nós estamos em tratamento e até mesmo depois que termina o tratamento, né? E eu convidei, fiquei muito feliz com esse convite. Eu convidei a minha dermatologista para vir aqui bater um papo com vocês, tirar a dúvida de vocês e deixa eu convidá-la para ela fazer parte desse bate-papo. Peraí. E eu já anotei as dúvidas, muita gente me perguntando um monte de coisa, então hoje a gente vai ter um papo para a gente se cuidar. Olá! Tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Ficou baixo Feliz? agora, que eu tô vendo que tá bem baixo aqui. Feliz de te ver. Eu também, feliz. Passei até um batonzão, caprichei, que eu falei, não, minha dermata tem que É estar isso aí, caprichado o negócio. isso aí. Olha, o pessoal está entrando. Enquanto está entrando, eu anotei aqui, tem muitas dúvidas. É. Ai, A que bom, mulherada quer se cuidar que bom. e não é porque a gente está em tratamento que a gente vai se deixar, vai se largar, né, meninas? Com Então, certeza. assim, eu até dividi, porque tem muitas dúvidas recorrentes, né? Então, assim, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre durante o tratamento e depois do tratamento, né? Bom, Para mas mim, primeiro se apresenta qualquer para minha coisa, audiência. qualquer coisa eu já tô achando ótimo. Eu ficou meio baixo, deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais para cima isso aqui, peraí. Maravilha. Tá me vendo direito? Tô, tá ótimo. Aliás, eu amei seu cabelo cacheado. Te falei, Ai, né? agora tá assim, agora ele tá curtinho. Ai, que bom. Gente, então, meu nome é Camila, eu sou dermatologista, eu atuo aqui em Araruama, mas atendo pacientes de toda a região dos lagos. É, Eu conheci a Patrícia, né? Tive a feliz surpresa. Depois que a gente vê a pessoa, a gente vai vendo, ela vai aparecendo. Aí eu fui vendo e, gente, ela tem um canal, ela tem um monte de coisa. E fui, assim, tendo um profundo respeito por você, porque esse é um momento que realmente é aquilo que você fala, né? Você tem que aceitar que vai doer menos, mas o principal é que, infelizmente, a gente tem que passar por aquilo ali e a gente pode escolher, né? Passar rindo ou passar sofrendo. E essa é uma coisa, assim, uma frase assim, que eu respeito muito, porque é muito difícil escolher passar rindo. Essa é que é a grande verdade, tá? Com Então, assim, certeza. quem escolhe passar rindo me tem assim, eu tenho um profundo respeito, porque realmente é uma coisa um momento bem importante. Mas aceitei falar, não sei o que realmente vocês vão querer de mim, mas eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Falando do pouquinho, eu já rodei lá no INCA, né? Porque eu me formei na UF e a gente roda um pouquinho no INCA, mas é muito intenso, né? É pouco, mas é intenso. Essa que é porque é um pouco fora da nossa realidade. Essa que é a grande verdade. Só quem está lá dentro mesmo é que. Então, apesar de eu ser médica, de eu já ter rodado em CTI, já ter visto até assim a parte infantil, né, que geralmente é uma coisa que impacta, mas o INCA foi algo que me marcou muito. Então, eu tive assim, vi algumas coisas, né, porque a rotatividade é grande, mas vi algumas coisas que eu vou tentar ajudar todo mundo. Maravilha. Tô vendo um monte de aluna minha aí mandando beijinho, a Lídia, a Menina, como é Linda, que você falando que consegue fez. Olha que isso? chique, fez uma conta no Instagram hoje só para ver a nossa live. Olha que espetáculo. Menina, você sabe, eu não consigo ver. Olha só, gente, eu tenho um problema
seríssimo. Eu não consigo ver, ler, falar, pensar, não consigo. Patrícia me Não, sem ajuda. problemas. Não Você, consigo fazer você isso. lê depois. Eu vou Tá ler para ótimo. você. Eu vou te perguntando, a gente vai conversando e eu vou lendo para Tá. você. Obrigada por esses corações para gente. E meninas, olha, acompanhem o canal da Camila, porque assim, eu amo. Ela dá um monte de dica pra gente, dá um monte de indicação de produto. Eu tiro várias dúvidas com ela. Legal. Então, olha só, vamos Vamos. começar. É, Eu separei porque tinha muitas dúvidas parecidas. Então, assim, para o pessoal que vai estar fazendo quimioterapia, elas reclamam muito com relação à pele, que a pele fica muito ressecada, fica quebradiça, flácida, várias pessoas falando, né? E o que, que pode ser feito para quem está fazendo quimioterapia? Porque às vezes também a gente fica enjoada, o cheiro enjoa, né? Então, assim, não é qualquer creme, não é qualquer coisa que a gente vai, já tá, né? Não tá 100%. O que pode ser feito para dar uma amenizada nessa questão, né? Como é que a gente pode cuidar da pele? Quem está fazendo quimioterapia? Tá. A pele, né, ela sofre muito durante a quimioterapia. Eu acho que é uma das poucas situações que o dermato realmente é muito acionado, né? Mas principalmente por esse grau de divisão celular, né? Então, cabelo, pele, unha, mucosa, essas coisas realmente sofrem um bocado. E aí o que a gente sabe é que a pele ela fica muito sensível. Então, sensível a qualquer coisa. E ela pode fazer, na verdade, qualquer lesão. E aí ela faz lesão porque o paciente está fazendo tratamento por conta do quimioterápico, por conta do que ele causa na pele. Às vezes, especificamente, né, alguma coisa hormonal também influencia. Né? Então, a gente sabe que ela fica uma pele mais sensível, uma pele que coça, que descama, que é muito ressecada. Tem paciente que faz lesão, né, de urticária, que faz ferida mesmo. Exatamente que eu sempre brinco, né? Se botar essa pele no microscópio, ela tá toda rachada. E aí ela aberta também é uma pele que facilita também a infecção e a reação a tudo. Aí o cheiro, álcool, perfume, tudo isso vai sensibilizar um pouco mais. Eu costumo dizer assim também para o paciente que a gente tem alguns tipos de hidratante, né? Então, quem não tem nada na pele, usa esses de revista, de farmácia, tá tudo bem. Quando a gente quer um pouquinho mais de hidratação, a gente vem para umas marcas melhores. Mas quando tem coceira, tem muita irritação, tem vermelhidão, tem placa, aí a gente já vem para os dermatológicos. Em geral, os dermatológicos, eles não têm cheiro. Tá? E isso é uma preocupação importante que eles têm. Porque exatamente é esse paciente que ele tem que tratar, mas não pode ter cor, né? Corante, não pode ter a fragrância, né? E, em geral, eles têm algumas substâncias que também acalmam a pele do paciente. Como se fosse um corticoide. Ele sempre fala corticoide-like. Porque, na verdade, ele acalma, tem algumas ceramidas, algumas substâncias um pouco mais específicas. Então, esse paciente, ele tem que usar esses hidratantes, tá? Que são um pouquinhos mais específicos para coceira, ressecamento excessivo. Porque não é só hidratar, a gente precisa regenerar essa barreira, tá? Mas uma Uhum. coisa importante também é que a hidratação dessa pele, né? A gente fala hidratante, 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 aí lá vem a chata do banho, né? Que sou eu. Hidratação começa no banho. Não tem Eu ia jeito. falar, pensei que fosse na água também. Ah, essa daí eu já sei que quem te acompanha já sabe que alimentação e água é uma coisa que não tem para onde correr, né? Mas o que acontece? Água, com certeza, gente. O ruim de de beber água é o danado do xixi, né? Eu tô aqui, ó, vivo assim, ó. Mas É. olha, meu Deus. Mas enfim, a gente começa na dermatologia, a gente começa pelo banho, é a coisa mais importante que tem. Por quê? Primeiro que a gente toma muitos banhos, o brasileiro toma muito banho, né? A gente quer tomar banho toda hora, e aí
Antigamente a gente falava assim, eu odeio banho, dermatologista odeia banho. A gente não odeia o banho, a gente odeia o processo do banho do paciente. O que que ele faz nesse banho? Então, o que que O ele que que a faz? gente faz de errado, meu Deus? Então, deixa eu falar. Primeira coisa que o paciente faz, né? Uma água quente, pelando, fervendo. Gente, aquilo ali, ele desengordura, tira o manto lipídico, que já é uma proteção e uma hidratação natural. É esse manto que faz a gente não perder líquido, tá? E além disso, constitui ali na função da barreira de forma correta. Então, primeira situação. Então, aquela água pelando, fervendo, não faz bem para nada. Piora as coceiras, as dermatites e o ressecamento do paciente. E às vezes a vermelhidão também, que tem os pacientes que fazem. Então, tem isso. Uma outra situação também, banhos demorados. Porque aí esse contato com a água, né, com a substância, tudo que você faz no banho, isso aí vai, né, prolongando. Segunda situação, pouco sabonete. Então, a gente está se referindo também à bucha, esfregação. Tem paciente que vai e volta, pega a bucha, pega a escova. Então, isso também ajuda também a tirar esse manto lipídico e algumas vezes até machucar mesmo essa pele, né? Fazer pequenos microtraumas nessa pele. Isso também Uhum. ajuda. E, por fim, o quarto, que eu acho que é muito importante também, que é o sabonete que o paciente usa. Então, a gente tem alguns sabonetes mais hidratantes e dentro da dermatologia a gente tem sabonetes também que a gente chama de Sindet, que eles não têm a parte do sabão. Então, eles Hum. são menos, eles ressecam menos essa pele, devolvem um pH mais equilibrado, um pH mais próximo do normal. Sabe aquele sabonete, né, que mata 99% das bactérias, quando você tira, a pele... Pronto, Pois não é. vou falar o resto, mas... Então, o que que acontece? Quando você faz isso, você desregula o pH. E aí você facilita infecção, rachadura, ressecamento, né? Uma sensação ruim, a coceira, é isso. Então, às vezes, no sabonete, você já consegue a primeira etapa da sua hidratação, que é você limpar a Hum. pele, mas não esturricar a pele, tá? Então, Esse banho. sabonete de bebê, você, porque eu não te conhecia, eu ficava assim, gente, o que que eu vou usar? Eu usava shampoo de bebê e sabonete de bebê, porque eu pensava assim, não deve ter muita química nesse negócio, então é isso que eu vou usar. Se uma pessoa for numa farmácia e pedir, eu quero um sabonete Sindet, ó, gostei. A pessoa vai saber recomendar o tipo de sabonete, esse tipo de coisa? Eu, por Na exemplo, eu adoro verdade, sabonete líquido. Eu não gosto de sabonete em barra. né? Então, o que a gente tem, né, a gente não fala que é um Sindet, né? O que a gente chega na farmácia e pede são duas coisas: o gel de banho ou Hum, a loção de limpeza. São as duas coisas que a gente usa, entendeu? Ou você vai pedir hum. um gel de banho. Ai, que pena, tem em casa o Hidradip, sem fazer nenhuma. Mas só para Sem mostrar jabá, mesmo que mas só ele vem para. escrito gel de banho, ou então ele vem como uma loção de limpeza. O gel de banho, né? Gel. Mas a loção, ela parece um creme. Então, alguns pacientes também falam, doutor, mas não faz espuma, doutor. Mas não é para fazer espuma, é só para limpar. Calma. Então tem aquela necessidade de fazer a espuma, né? Isso é importante, mas eu falo, não tem jeito. Essa é uma loção, ele não é um sabonete. Ele é uma loção de limpeza, acredita. Ele tem uma substância que higieniza, tá? Mas não vai tirar toda a gordura da sua pele. Então, loção de banho, gel de limpeza, é isso que a gente usa, sem bucha, rápido, com banhos mornos barra frio. Nunca, em nenhuma hipótese, ninguém que tem doença, que não tem, não importa, não deveria tomar banhos quentes, tá? Por conta disso. Uhum. Mas dessa forma aí a gente já consegue. E aí, saindo do banho, a gente vem à etapa da hidratação, tá?
Maravilha. Tá, e aí, com relação. Aí já matamos um monte de coisa aqui, de urticária, né? Esse tipo de coisa que acontece muito na quimioterapia. Eu tive. é, E aí vem a questão da radioterapia, né? Principalmente quem teve câncer de mama, a maioria das mulheres fazem, depois da químio, fazem rádio. Tem muitas mulheres que têm queimaduras, e tem depois radiodermite, tem uma série de coceira, dá um monte de ziquezira depois nessa pele que foi irradiada. Então, as questões que surgiram com relação a esse assunto é, primeiro, o que que eu posso fazer para eu preparar essa pele para rádio, né, para minimizar esses efeitos colaterais e outras mulheres que tiveram, o que que elas podem fazer depois, né, depois que já aconteceu. Tá. Na verdade, não tem um tratamento específico, né, para essa pele. Eu acho que o fato é a gente, quando, claro que todo mundo é pego de surpresa, mas no momento que vai começar, é importante que essa pele esteja melhor hidratada. Essa é a principal situação que a gente tem que saber. Como melhorar alguma coisa na nossa vida? Hidratação. Seja de cabelo, seja de pele, seja de organismo, né, de unha, a gente pode melhorar isso. Então, já sabendo, a hidratação é uma parte importante. Então, por isso que banho, hidratante são importantes. Para aquela região especificamente, não tem muito que a gente prevenir. Né? É uma coisa que a gente até espera. O que tem que acontecer é a gente acompanhar esse paciente de pertinho, tá? Não Uhum. deixar, deve ser assim mesmo, porque não, não deve ser assim mesmo. A gente pode sim acompanhar esse paciente mais de perto, exatamente pelo risco de queimadura, pelo risco às vezes de endurecimento daquela região, né? De Uhum. radiodermite também. Então faz uma fibrose, já vi paciente fazer até como se fosse uma retração, né? Então, a Uhum. gente tem que acompanhar esse paciente mesmo, de perto, para tentar, na verdade, minimizar o máximo de coisas. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse é um efeito que pode acontecer. O que eu percebo é que as peles mais claras, né, são mais suscetíveis a ter queimadura, né? As pessoas mais clarinhas, mais sensíveis, né? As peles Uhum. mais sensíveis, elas sofrem mais. Isso, E com isso, constitucionalmente, né, tem a pele clarinha, ela tem um colágeno mais fininho, vamos dizer assim, do que a pele do negro, né? uhum, Então, ela tem um colágeno diferente, constitucionalmente. Então, tendo ali uhum. uma camada, e a gente sabe que a rádio vai passar por aquilo tudo, com menos camada ela vai sofrer um pouquinho mais, é verdade. Uhum. O que para mim me ajudou muito nessa fase, né? Eu fiz 28 sessões de rádio. Foi assim, eu bebia muita água e eu tinha um medo porque eu já tinha prótese e eu ficava, meu Deus, meu peito vai encolher nesse negócio, vai derreter. Então eu passava o dia inteiro, o radiologista, né, recomendou uma pomada que eu usava aquilo o dia inteiro. Não usava sutiã em casa, ficava o dia inteiro. Eu passava, ia porque a gente faz rádio todo dia, né? Menos sábado e domingo. Então eu ficava o dia inteiro com o seio todo besuntado da pomada e cuidei muito dessa parte da hidratação. Eu não sei se também porque a minha pele é acostumada ao sol. A única coisa que me aconteceu foi o seio ficou pretinho, ficou escuro Entendi. e uma tarja assim, parecia que eu tinha usado um biquíni só de um lado do seio preto. E aí depois que acabou, eu descasquei como se eu tivesse ido para a praia e
A cor ficou normal. Agora, tem algumas mulheres, e algumas mulheres até me perguntaram, que fica com o seio manchado. Se tem como reverter isso depois, se existe algum tratamento dermatológico que pode ser feito para reverter essa mancha na pele. Isso. Primeiro a gente tem que saber como mais ou menos isso foi formado, tá? Por quê? Porque no seu caso, por exemplo, na verdade foi como se tivesse sido um solzinho mesmo. Então descamou, né? E depois voltou à pele normal, tudo bem. Mas algumas pessoas é como se ali tivesse produzindo um pouquinho mais de melanina, tivesse impregnado. Aí Uhum, pode ser que uhum. fique. A gente não tem certeza de como acontece em alguns casos. Assim, certeza, porque que inflama a gente sabe. Então pode ser só uma queimadurinha de sol. Mas não pode ser aquela manchinha igualzinho de picada de inseto, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Inflama Uhum. e depois fica aquela coisa escura. E aquilo ali é uma cicatriz, na verdade. Esse é mais difícil de sair o escuro, tá? Então, por conta disso, a gente sabe que, assim, primeiro a gente tem que imaginar mais ou menos como se formou aquela mancha. E segundo, saber, doutora, vai descamar? Talvez descame e a pele repigmente normal, mas talvez fique uma manchinha. E aí a gente trata com clareadores. Depois que tudo isso passar, tá? Infelizmente, a gente trata como se isso fosse uma cicatriz. Então, cicatriz é depois que tudo passa, não é isso? Definição é isso. A definição leiga é passou tudo, fica a cicatriz. É isso. Então, tem que Uhum. primeiro passar tudo. Então, não pode assim, não, mas eu tô entre um ciclo e... Não, 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 não tem como. Entre uma sessão e outra, não, não tem como. A gente vai deixar passar tudo e Então, sim, após pode o clarear. término do tratamento, dá para fazer esse claro. Dá para a gente correr atrás do prejuízo, meninas, calma. Dá mais hidratação e Porque não pegar sol. Porque é a melhor coisa, assim, não pegar depois, né? Porque você pode ficar com aquela manchinha, não pegar sol e não e hidratar bastante essa pele para ela renovar mais rápido. então, já que você falou do sol, tem algumas perguntas aqui. Quem está fazendo quimioterapia pode pegar sol? Não pode? E mulheres que falaram que tiveram manchas, melasmas ou até mancha no corpo depois que fizeram quimioterapia, ou né, perceberam isso fazendo a quimioterapia, surgiram manchas. Aí a mesma pergunta. Então, a primeira é o sol, como é que fica o sol? Se pode pegar, se não pode. E depois, se tem jeito para essas manchas que aparecem depois da quimioterapia. Então vamos lá. O sol nessas pacientes não é uma decisão do dermato, né? É uma decisão, na verdade, do onco. Mas, na minha humilde opinião, e eu já conversei com algumas outras pessoas sobre isso, existe a vida real, né? Existe o que a gente gostaria que fosse e existe a vida real. Então, sinceramente, eu nunca falo para o meu paciente, seja ele com melasma, seja ele com uma doença de pele, uma doença dermatológica, olha, não pega nunca mais sol na sua vida. Acabou isso, esquece isso. Por isso que eu Por te quê? amo. Porque existe uma coisa social, cultural. Como é que você vai pegar um estudo lá de longe e reproduzir aqui? Você não vai conseguir. Aqui, praia é muito mais do que uma praia. É um evento, entendeu? Ali a gente relaxa, ali a gente conversa, ali a gente troca energia, né, com o mar, com as coisas. Então não tem como. Tá? Então, sempre falo com o meu paciente, olha, naqueles horáriozinhos, né, que a gente já sabe, todo mundo, não é só você, todo mundo, antes das 10, depois das 4, até prevenido. Então, assim, você gosta do mar? Então, tudo bem, mas você vai usar óculos, boné, blusa de UV, né, filtro solar, porque não é todo lugar que a gente consegue colocar blusa, então rosto, nas pernas. Então, assim, é a proteção.
tá? Proteção máxima. Claro que a gente vai esperar passar aquele período que a pele não está sensível, que a pele não está ressecada, para não piorar ali com o sol, com o mar. Mas assim, gente, passou essa fasezinha que você pensa em ir à praia, vá, mas vá protegida. Uma proteçãozinha normal, não, uma proteção máxima que a gente possa lhe garantir que você vai retornar e vai retornar bem, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Essa é a minha opinião, e essa é a opinião, acho que, na verdade, eu já conversei com outros médicos que trabalham muito mais com isso, e essa é a opinião deles, se proteger. Mas a gente sabe que praia é uma coisa, assim, o sol. Agora, exposição. Ah, tô na minha laje, tô no meu quintal. Doutor, hoje fez um sol. Eu falo, então, não, né? Porque não tem nada de social ali. Então, ali não é você, é todo mundo. Isso é realmente infartar o dermato, tá? Pegar sol na varanda, na laje, é infartar o dermato. Porque a gente não entende ali que você está queimando ficha à toa, né? Então, assim, não Aham, vale ficar a o pena. dia inteiro esturricando, Não né? vale a pena. Mas esse sol aí que a gente está falando de ir à rua, fazer alguma coisa, ou ir à praia, ou estar na piscina, eu acho que é muito bem prevenida, mas pode ir. As outras perguntas foram o quê, Paty? Não, e aí as pessoas que a pele manchou por Ah, tá. conta da quimioterapia. Alguns quimioterápicos realmente mancha. Isso. E por conta disso, alguns médicos recomendam, não pegue sol. Depende do tipo, do protocolo de tratamento de cada pessoa. Mas o Isso. fato é, algumas pessoas tiveram a pele, principalmente do rosto, manchadas por quimioterapia. Se tem jeito, dá para consertar isso? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte: é uma mancha do tipo melasma ou é uma mancha de pigmentação, aquela pigmentação mais difusa? Porque tem aquele paciente que ele dá uma escurecida, né? E que pigmenta mesmo, face, pigmenta. Então, você tem que fazer essa distinção. Se for pelo quimioterápico, uma pigmentação, às vezes ela é reversível, tá? Mas e o melasma? O melasma ele é multifatorial. Ele tem vários fatores envolvidos. Então, existe uma genética, existe o seu passado, existe a radiação, mas também hoje a gente já sabe que ele tem um componente inflamatório, tá? Que esse paciente pode vir a ter um componente de inflamação, né? E o outro componente, que é um componente hormonal. Então, às vezes, esse Isso que eu ia paciente, falar, meu problema do melasma foi, eu ele tenho tem, certeza, porque o câncer que eu tive era hormônio dependente. Todo o meu ele tem, tratamento foi para suprimir os meus hormônios. Então, eu terminei o tratamento, a pele ficou que era uma maravilha, um ele tem uma espetáculo. alteração hormonal. E tem uma outrazinha aqui que eu esqueci de falar, que hoje a gente sabe que até essa parte inflamatória, né, ela é muito influenciada pelo estresse, tá? Hum, Então, existe sim, aliás, na pandemia aí, alguns melasmas pioraram por conta de estresse, tá? Isso tem na olha, literatura. Então, a gente tem uma piora, e nesse momento de fragilidade, né? Esse momento de apreensão, de preocupação, enfim. Eu acho que isso aí dá uma piora, sim. E aí a gente trata, na verdade, não trata durante o tratamento, né? A gente, infelizmente, isso é até uma coisa que a gente não alega como se fosse uma gravidade, né? Um efeito colateral de gravidade, tá? uhum. Às vezes chega até a pigmentar a unha, né? Então a gente não alega isso como uma gravidade, mas a gente pode estar tentando reverter isso aí depois. Pode. Muito filtro solar, não pegar sol. Por que a recomendação do sol, né? Porque tudo que já tem uma tendência a escurecer, o sol vai facilitar. Seja porque ali impregnou o remédio, seja porque ali extravasou hemácia, seja porque ali extravasou, tem melanina demais, não importa, qualquer mancha pegou sol, ela vai ter uma tendência a piorar, tá? Então, seja, e principalmente, você sempre brinca com o paciente, né? Tem uma mancha, pegou sol, ela tatua.
Faz uma tatuagem ali daquela mancha, aí você não perde nunca mais. Mas por isso que a gente fala para o paciente, como a gente, né, pode ter mais de uma coisa ali, a gente fala para não usar e pronto. Não pegar sol e pronto. Muito filtro solar. Uhum. E aí, doutora, a gente tem muitas reclamações de Muitas. mulheres que, assim como eu, terminou o tratamento tradicional, mas algumas pessoas precisam fazer a hormonioterapia, né? Que é tomar um medicamento que é justamente para suprimir esses hormônios. No meu caso, eu tomei por 5 anos, terminei agora em janeiro, Ai, que mas bom. tem mulheres que precisam, mulheres, dependendo da idade, do subtipo, que tomam ação, ela causa química. E aí a Uhum. gente tem todos os efeitos de uma menopausa independente da idade. Então, a mulherada reclamando muito de unha quebradiça, cabelo ralo, cabelo que não cresce, a pele que você já falou bastante. Mas com relação a essa questão do cabelo, das unhas, o que a gente pode fazer? Porque a gente vai ter que ficar tomando esse remédio, né? Na verdade, é um comprimido que a gente toma, mas que faz um estrago na nossa, né, na nossa Inferno. beleza. Então, o que a gente pode estar fazendo aí para minimizar esses efeitos? Isso. Então é assim, entender e rezar que isso seja uma coisa temporária, né? Passageira, vai ter um tempo, vai ter um limite para a gente passar por isso. Então vamos lá, vamos sorrir e tentar melhorar o máximo que a gente puder. Então, para cabelo, para pele, para unha, já veio de toda aquela situação da quimioterapia, do ressecamento e agora mais uma menopausa induzida. Então a gente vai ter um ressecamento, é muito mais por ressecamento, por isso que fica tudo muito quebradiço, fica tudo muito frágil, a unha descama, o cabelo parte, né? Então, e a pele também resseca muito, fica áspera, uma textura que desagrada a paciente. Investir em hidratação, investir em alimentação também, né? Porque aí a gente vai ter aí vamos dizer assim, os ingredientes para a gente ter um cabelo, uma pele, uma unha melhor, tá? E nesse momento, assim, não façam química de jeito nenhum. Porque aí o cabelo começa, o cabelo branco, por exemplo, ele é mais poroso, né? Ele é mais rebelde. Aí a paciente quer fazer alguma coisa. Então, a mesma coisa na pele, quer fazer alguma coisa naquele momento. Ou então na unha, bota acrigênio. Não faça isso. É um momento que realmente a gente precisa passar ali, hidratar e melhorar. Mas sim, para cada lugar específico, Mas né? pintar a gente pode, né? Quem tem cabelinho Pintar o quê? branco agora vai Unha? ficar 5 anos de cabelo Menina, branco, pelo amor de Deus. pois é, exatamente. Então, mas tem tem as químicas mais brandas, né? Tem as coisas mais, mas que não cobre muito branco, né? Mas enfim, tem as coisas mais brandas que a gente pode usar. Na verdade, esse negócio de pode e não pode é avaliar mesmo o paciente, porque você tem que fazer aquele tratamento longo, mas é um tratamento quase que de manutenção e rotina, né? Você vai fazendo aquele tratamento só. O paciente está ótimo. Não, Só tem. já tá, a gente não vai mais para médico, já tá a vida É normal, isso. trabalhando, tem só os check-ups, né? Dependendo do tempo, a cada 3, 6 meses ou uma vez por ano. Eu estou fazendo check-up uma vez por ano. Mas até ano Tá ótimo. passado eu tinha que tomar esse medicamento, né? Então, a gente, na verdade, o nosso oncologista libera, você pode Uhum. tudo, mas aí a gente quer saber de você, que é especialista, porque o oncologista tá nem aí. O meu onco me liberou, eu pintei cabelo durante a quimio, eu fazia tudo que eu queria, eu pintava e Aí. bordava, até porque eu não tinha efeito colateral, eu estava muito bem.
E o oncologista ele está preocupado é se o tratamento, se o protocolo está funcionando ou não, né? Então, por isso que a gente está aqui interessado em saber dessas coisinhas de mulheres que só Isso. você pode falar para a gente. E aí, posso pintar? Qual é o melhor produto, né, para eu fazer uma coloração? Graças a Deus eu não tenho branco, mas eu já fiz a arte, já clareei meu cabelo. Mas se eu tivesse branco, eu com certeza eu estaria fazendo coloração. Eu ia tentar a Isso. mais branda, mais suave, com menos química, mas eu não ia ficar de cabelo branco. Então, o Então, que a gente pode fazer aí para dar um up no cabelo? então vamos lá. Existem as contraindicações absolutas, né? Que é aquela coisa que o paciente tem lesão no couro cabeludo, tá um paciente debilitado. Você não vai ficar colocando essas situações que são eletivas, tá? Mas existe também a ciência. Então, quais são os muitos estudos que a gente não tem? Não tem esses muitos estudos. Exatamente para a gente não ficar, não de repente, eticamente, dentro da medicina, isso a gente não vai pegar um paciente, fazer um estudo desse para provar que pode pintar. Eu não acho que a gente vai fazer isso. Mas vamos lá pelo bom senso, até um bom senso médico mesmo, né? Então, um paciente que está bem, que está sem nenhum sintoma, já está acompanhado, está tudo certinho, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, a gente pode pintar, tá? Mas é aquele paciente que a gente vai ter que ter um cuidado a mais com o quê? Com a procedência da tinta, né? Para não ser qualquer uma. Claro que a gente já sabe que a gente já tem a maioria das tintas hoje, não tem mais chumbo, não tem mais um monte de coisa que fazia muito mal, mas sim. E quem puder, usa o tonalizante, uma coisa um pouquinho mais fraca, mas ele não cobre branco. Não cobre. Vai cobrir 7 dias e depois não vai cobrir mais. Entendeu? Então, sim. Mas aquela paciente, posso pintar de 15 em 15. A gente sabe que esse cabelo pode estar um pouquinho mais fragilizado, não sabe? Você vai pintar de 15 em 15? Não. Você vai espaçar um pouco mais, tratar um pouco mais esse fio, né? A qualidade desse fio. Aí a gente tem alguns produtos, sim, dermatológicos, que repõem queratina, ceramida. Mas uma boa cabeleireira ajuda a gente pra caramba nisso, Uhum. tá? Não tem problema nenhum. Então, em relação a cabelo, que eu sempre falo assim, vamos minimizar os estragos. Faz um pouquinho de estrago? Faz. Mas adianta também estar paciente com uma autoestima lá no pé? Não adianta, né? Então, assim, a gente sabe que a gente pode ponderar isso daí. Aí Uhum. pode pintar sim, não tem problema nenhum. Não tem lesão no couro cabeludo, tá liberado pintar. Maravilha. E aí, a mulherada que tá reclamando, Paty, meu cabelo tá muito fino, justamente por conta dessa menopausa química, né? Tá muito. Uhum. Eu fiquei apavorada. Quando eu comecei a tomar, a boa notícia, meninas, é que melhora. Quando eu comecei a tomar, o meu cabelo, eu. Primeiro que eu tenho casos na família de calvície feminina. E eu fiquei com duas entradas enormes. E eu fiquei apavorada. Eu falei para o meu oncologista, eu não queria nem mais tomar o remédio. Eu falei, não, eu fiquei careca 1 ano, eu vou ficar careca para sempre agora. E aí ele me passou uma medicação e melhorou. E depois, eu sempre cuidei muito da alimentação e tudo. E eu não sei se o organismo se adaptou com o remédio, eu não sei o que foi. E hoje está normal, né? Depois de, sei lá, uns 6 meses eu tomando a medicação, ficou normal. Mas tem muitas mulheres que reclamam, já estou tomando há 2 anos, há 3 anos, e não tá, e o meu cabelo tá muito ruim, não cresce, fino. É, você, você acredita, não? Você acha que, como dermato, tem medicamento que você pode, né? Ela indo numa dermatologista, ela recomendar algum tipo de medicamento, algo que possa, um suplemento. Acho que nem seria medicamento, seria um suplemento, né? Não sei. Parou aqui. A gente chama de nutracêutico, O tá? que Porque, é na isso, verdade, nutracêutico? exatamente, são esses suplementos, mas que tem ali.
não chega a ser um suplemento, né? Porque a gente não está ali pensando na parte nutricional, mas a gente acaba colocando ali para suprir, na verdade, uma demanda aumentada ali de alguma coisa. Então, a gente tem os Ah, entendi. nutracêuticos para cabelo. Por quê? Geralmente tem zinco, tem selênio, né? Pode ter algumas outras vitaminas, A, C, E, que a gente sabe que está ligada aí à parte dermatológica. Então, na verdade, a gente precisa entender que essa parte hormonal é que é a causa, ela é a determinante de tudo, não tem jeito. Então, sim, nada do que a gente for fazer durante o uso da medicação vai reverter por completo. E muitas vezes a gente não consegue nem prevenir, né? Às vezes tem paciente que vem, doutor, eu vou começar um tratamento, queria prevenir, e eu já vou começar. Eu falo, olha, isso não vai prevenir. Pode retardar um pouquinho, né? A situação pode não ficar tão, mas deve acontecer, tá? A parte hormonal é predominante. Mas a gente consegue sim, tá? Com medicações orais, então a base disso, de biotina, de zinco, das vitaminas, a gente consegue dar um pouquinho Uma mais de melhora, né? uma melhora, a gente consegue dar como se fosse assim os ingredientes que ela vai precisar para manter aquele cabelo mais forte. E a gente faz também algumas medicações tópicas que não tem assim uma mega comprovação, tá? Que a gente porque não foi feito um estudo em pacientes de quimioterapia ou radioterapia ou fazendo qualquer uso de quimioterápico. Mas a gente sabe que melhora a vasodilatação, aumenta a fase de crescimento, né? Que é principalmente aí o minoxidil. E a gente tem poucos efeitos Hum, colaterais. A gente uhum. tem poucos efeitos. Os efeitos que tem também são reversíveis com a parada da medicação. E geralmente o paciente pode ter ali um pouquinho de irritação no couro cabeludo, pode ter, se começar a escorrer muito, a gente pode escurecer um pouquinho a pele, pode nascer um pouquinho mais de cabelo naquele paciente que deixa acumular. Né? Mas assim, mas são totalmente irrisórios em comparação ao benefício que ele traz para os pacientes. Então, a gente pode fazer essa combinação aí de remédio. Mas esse remédio é para crescer cabelo? Não, não é para crescer cabelo. Aliás, a gente não tem remédio para crescer cabelo, né? O Gente, não paciente faz milagre também, né? o paciente às vezes vem aqui e fala assim: eu queria um negócio para crescer o cabelo. Eu falo: não existe isso. É cuidar Mas para aqui ele não tem cair. vários pedidos. Pediram Ah, aqui. é? O que faz crescer cabelo rápido? E tem que ser rápido ainda, não é só crescer, não. Tem que ser rápido. Ai, gente, mas olha, eu até entendo, porque até eu tô querendo pedir um negócio para crescer o cabelo rápido. Mas realmente é difícil. É difícil. O que a gente tem que fazer é fazer com que aquele cabelo não caia tanto, cuidar do fio para cuidar do que tem, né? E, infelizmente, aguardar cada passo e a gente vai tratando aos pouquinhos. Tá, eu tenho duas, até são duas alunas que estão com o mesmo caso. O cabelo, elas fizeram tratamento, o cabelo caiu duas vezes, a Madá, não sei se ela está aí assistindo, acho que caiu já três vezes, né? De acordo com a quimioterapia. Cai, aí nasce, aí depois, numa outra fase do tratamento, faz uma outra quimioterapia, caiu novamente e tal. E aí agora não estão fazendo químio, mas elas têm, ficaram com falhas Uhum, que não nasce mais. uhum. Inclusive, uma delas, a Marleide, falou: Olha, Paty, eu fui na dermato e ela falou que para mim não tem mais jeito, que não vai nascer nunca mais. Existe isso? Isso. Ou ela pode tentar algum tipo de tratamento? Não sei, aqueles choquinhos, aquelas. Né? Porque, pô, careca consegue nascer cabelo, por que, que com a gente não vai conseguir? Travou um pouquinho. Tem alguma solução para esse tipo de caso? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, até falando bastante de cabelo, que o paciente fica bastante em dúvida, né? Cabelo. Então, assim, a gente tem uma das coisas mais comuns ali, junto com a mucosite, é bem comum essa coisa do cabelo. Alguém perguntou também, só para não esquecer, porque alguém perguntou aqui o que fazer que as minhas sobrancelhas cresceram. Isso também existe, tá? Tem cabelo, tricomegalia,
E tem uma outra coisa. Tem cabelo que cresce mais e tem cabelo que anela, né? Que fica mais encaracolado. Isso pode acontecer. E isso Isso. acontece muito em sobrancelha e cílio. Isso é um efeito do quimioterápico. E, em geral, depois quando a gente Jura? acontece. Acontece de ficar, mas não fica uma coisa bonita, não. Fica assim, taturaninha, assim. Junta tudo. Não é? Tipo assim, se você tiver muita falha, não preenche, Fica não. É que monocelha. é que ele junta, fica bastante. Então, isso pode acontecer. O cabelo ficar mais encaracolado e o cabelo ficar maior, mas em geral é de algumas regiões, ou então basicamente cílio e sobrancelha. Mas cabelo, gente, a gente tem uma queda, né, que a gente chama de eflúvio. A gente pode ter esse eflúvio, que é o nome que a gente dá para essa queda de cabelo. Ele pode ser na fase do crescimento do pelo, tá? E ele pode ser na fase que o cabelo já estava para cair, tá? Então a gente bota um nome aí, eflúvio anágeno e eflúvio telógeno. Quando ele está nessa fase de crescimento, é aquela fase que está replicando muito, né? Então, aquela célula ali da matriz, ela está muito ativa. E aí é aí que o quimioterápico age, né? Nas células muito ativas. Então, essa Uhum. célula, quando ele pega, talvez ele pode modificar essa matriz. Tem gente que quando o cabelo nasce, ele nasce com cor e textura diferente. Tá? Isso pode acontecer nessa situação. Não, o meu Mas cabelo nasceu, parecia uma penugem, um pinto, uma coisa muito estranha. Até ele normalizar, eu cortei e fiquei cortando, porque não tinha Mas voltou a peso ser o que nenhum. era. Tá? Agora ele Vol- voltou ao que Voltou a ser o era, que mas, era. mas Isso. ele levou uns 6 meses para ele normalizar. Ele só ia para cima e era uma coisa, uma coisa, uma Fina, né? penugem, era uma Uhum, penugem, sem uhum. peso nenhum. Podia colocar o livinho que fosse, era muito estranho. Então eu falo para É, as meninas, tem um pouquinho de paciência que o cabelo precisa de um tempo para ele se recuperar. é verdade. E aí, a gente tem isso. Então, o eflúvio anágeno, né, nessa fase pode mudar cor e textura. Mas tem essa fase de queda, né? Que aí o cabelo cai, mas depois volta, em geral, volta ao normal. Quando a gente fala em alopecia da quimioterapia, em geral a gente fala para o paciente, olha, vai reverter depois que tudo acabar, um mês depois, 1 a 2 meses, etc. e tal. O problema é que tem essa situação. Se for repetidas vezes, a gente sabe que a gente pode causar ali a morte do folículo. Principalmente se acontece nessa fase aí do crescimento, que é a fase da matriz. Então, ali meio que danifica, né, o folículo e ali não cresce. Dela foi localizado, mas tem gente que é uma coisa mais difusa. Entendi. É, a Silvinha está perguntando: meus cabelos já estão começando a nascer. Já posso usar o nutracêutico? Então, depende da fase clínica dela. O cabelo está nascendo, mas assim, já tem tempo de tratamento, já o Não, médico para meio estar que já nascendo, ela acabou liberou. a quimioterapia e está nascendo, está voltando. Normalmente o cabelo volta a nascer um mês, no Isso. máximo 2 meses depois que termina a quimioterapia. Então, se ela tiver já naquela fase de que o médico já está liberando um pouquinho, sim, porque eles são, na verdade, complexos vitamínicos, tá? Então, de fato, não vai fazer mal para o paciente, não. Então, a gente já pode Maravilha. fazer? Pode fazer, sem problema nenhum. Ó, outra pergunta, o que que a gente pode fazer para ajudar a fortalecer essas unhas danificadas pela quimioterapia? Tem gente que perde unha, que a unha escurece. E mesmo depois, eu, por exemplo, minha unha até hoje não é mais a mesma de antes, porque por conta da menopausa química. Então, Uhum. existe alguma coisa que a gente pode fazer para fortalecer as unhas? Então, é hidratação.
tá? E uma coisa muito importante, quando eu falo para o paciente assim, o que que você faz pelas suas unhas? Ele fala, eu faço as unhas. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer pela nossa unha. Você sabe disso, Que né? legal! Essa é a pior coisa que a gente pode fazer pelas nossas unhas, é fazer o raio da unha. A gente tira a cutícula, que é uma proteção natural. E, aliás, paciente, né, em quimioterapia, com uma imunidade que não está muito boa, tem que tomar muito cuidado com isso. E eu também sugiro nem correr o risco, né? A gente nem corre esse risco. Então, durante o É. tratamento, ele pode inflamar, faz paroni, que é granuloma, encrava, né, como vocês chamam. Então, ele faz isso mesmo. Então, não é interessante fazer. Mas e depois? Ah, não, já tô pintando, que a dermato deixou, tô usando comprimido, pode fazer. Também cuidado, que a imunidade ainda não está muito boa, tá? Então a gente pode pintar sem tirar a proteção, que é a cutícula, né? Depois botar a acetona, que desidrata, depois chapar um esmalte que fica a semana toda e não deixa nada penetrar, tá? Então isso é muito ruim. A gente sabe que para penetrar na lâmina tem que estar sem esmalte, principalmente sem esmalte, e o uso dos óleos vegetais são bem interessantes, tá? Hum. O óleo é mais interessante do que o creme, ele penetra mais na lâmina do que o creme. A gente Qual tem óleo que algumas você coisas. recomenda pra gente? Já vou comprar O amanhã. badal... Não, menino, o badaladíssimo, né? É o coco. Mas a gente Ah, o sabe que, óleo de coco eu tenho em pois casa, é, ele que é super maravilha! badalado. Mas o de melaleuca, ele tem uma ação também anti-inflamatória. Então, aquele paciente também Ah, que está fazendo alguma interessante. coisa, a gente também pode usar, tá? Então, a gente usa. Mas o coco é badalado, a gente tem, passa no cabelo, passa no corpo, passa em tudo. Não tem problema, não. Mas os óleos vegetais, tá? Aí já não são mais óleo Tá. mineral, não é uma coisa boa. Então, os óleos são vegetais. A gente pode usar. E o máximo que puder hidratar a unha, que a gente não tem o costume de hidratar a unha, tá? A gente deita, hidratou tudo. Alguém perguntou aí da hidratação dos pés, que eu também gosto bastante. Pé é uma coisa que a gente tem que hidratar a vida toda, mais 6 meses, porque ele nunca fica hidratado. Nunca fica Verdade. bom. Ele nunca fica bom. Tá? Tem um creme que eu particularmente gosto muito, que é o CeraVe para os pés, porque acho que ele faz uma esfoliação química, uma hidratação, eu adoro ele. Então, à noite, a gente deveria ter o hábito de hidratar os pés e aproveitar aquele hidratantezinho. Eu falei CeraVe para os pés. E aproveitar aquele hidratantezinho, ó, hidratar a mãozinha para começar. Mas o Vou ideal é o óleo. anotar aqui. Mas o ideal é o óleo, tá? Mas Tá. o CeraVe para os pés e o óleozinho qualquer um. A gente pode hidratar isso aí. Maravilha. E para a gente finalizar, A menina tem tanta as pergunta. meninas. Tem tanta pergunta, acho que a gente vai ter que fazer live outro dia para Ah, responder esse tem. montoeira, porque a Olha, gente só tem 5 minutinhos. fala. Elas querem saber qual o melhor protetor solar e até assim, Uhum. maquiagem. O que que eu acho que isso vale até uma outra live. O que que a gente pode usar? Isso, Porque para eu falar da depois que a gente rotina, passa né? por um câncer, a gente se preocupa muito com o que vai colocar na pele, que não tenha muita química, não tenha, sei lá, metais, não tenha os parabenos da vida, os Isso. sulfatos, sei lá o quê. Então, o que que a gente pode usar assim de filtro solar Uhum. e maquiagem? O que que a gente pode procurar, independente de marca, assim, para saber, olha, o que que, ó, se vocês estão gostando, dá bastante coração para eu poder Menina, convencer mas a isso aí doutora é uma Camila de rotina, voltar né? aqui, hein? Eu acho que a gente vai ter que voltar, porque é uma rotina importante. Mas assim, eu sempre acho que a gente é importante a fase da limpeza da pele, tá? Depois da limpeza, o filtro solar. O filtro solar bom é aquele que a gente usa, esse aqui é importante. Mas a gente realmente tem que amar o nosso filtro solar, porque a gente vai ter que reaplicar no mínimo 2, idealmente 3 vezes ao dia
faça chuva, sol, chovendo, nublado em casa, vai sair, não vai sair, não importa. Filtro solar é todo dia. Então você tem que amar muito ele. Eu gosto de falar 4 coisas. Uma marca que a gente confia, né? Para que a gente saiba que aquilo ali está sendo, tá alcançando o objetivo dele. Então, assim, a gente tem as marcas veganas, né? Tem as marcas. Dentro da dermatologia não tem muito, não, tá? Até já está crescendo mais isso aí. Mas a gente, assim, daquelas marcas que a gente já conhece, tá? Eles. Claro que a L'Oréal, que a Vichy, a La Roche, elas são todas, né? Tem uma ética ali, não faz Ó, tá nada de. gostando? Meu filtro solar foi minha dermato que me indicou, ela Roche. Então, todas elas são Com assim, cor. mas tem com cor, por favor. Então, marca boa, 30 para cima, então mínimo de 30, menos que isso nem pensar, mas prefiro os maiores. Para o seu tipo de pele tem que estar escrito seca, oleosa, acneica, tá? Normal, enfim. E que tenha cor para te proteger um pouco mais. A gente sabe que lâmpada, computador, celular, eles acabam manchando mais o paciente. Então a gente sabe que é importante a gente prevenir. Quem previne é a maquiagem, é a cor, né? Porque ela faz um tapetinho na frente do rosto, tá bom? Então a gente consegue aí uma boa proteção. Então, assim, não tem muita marca, gente, tem muita marca. E aí tem que saber para o seu tipo de pele, o que, que é melhor. Às vezes, uma marca boa, é tudo excelente, aquele paciente não gostou do cheiro, ardeu o olho. Então, a gente sabe que, assim, tem algumas coisas, tá, que a gente pode fazer para melhorar. Então, acho que cabe uma outra live para a gente falar da rotina todinha, porque é uma coisa importante para falar mesmo, mas mais certinho, Meninas, né? quem quer outra live, dá aí coração pra gente saber, porque aí a gente pode falar só de filtro solar, cuidado com a pele e maquiagem, que eu quero muito saber disso também. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. Olha, eu tô sem óculos, olha o problema. Eu quis ficar Menina. bonita, e aí agora eu tô lendo assim, ó, o olhinho fechado. Ai. Ó, alguém aqui falou que tá fazendo radioterapia, tá usando compressa de camomila. Camomila é um calmante, né? Mas às vezes a gente tem que Uhum. usar cremes à base de corticoide, porque eles vão tirar um pouquinho essa inflamação da pele, dexametasona, enfim. Falta 1 minuto, né? Falta 1 minuto, doutora. Olha, Camila, eu quero te agradecer imensamente e te convidar já aqui, ó. As meninas estão mandando coração porque elas gostaram da live. Para uma próxima, para a gente continuar esse papo maravilhoso. E fala para elas como é que elas podem te encontrar, meninas. Sigam o Lá no meu perfil da Instagram. doutora Camila, porque vale a pena, Araruama no tem muita Instagram. dica bacana. Isso, aqui em Araruama eu estou atendendo, né, no consultório, no centro, mas aqui no meu Instagram, quem é de fora, eu vou dando várias dicas. Eu gosto de falar com vocês, gosto de falar de dermato. Então, assim, se eu puder ajudar também, me manda um direct sem problema nenhum, eu vou ajudar. Maravilha. Paty, obrigada, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Amei. Tenho certeza que vai alcançar muitas mulheres. Uma Que bom, que beijoca. bom. Beijo, gente. Beijo, Paty. Tchau, tchau.